Vamos olhar no buraco da fechadura. Artes cênicas e um trabalho social está ainda em conflito. O riso distingue o homem de Deus. O jornalismo cultural é a mãe do jornalismo. As melhores ideias são o que a gente esquece. Você pode não saber, mas muitas vezes quando você pega uma revista do Super-Homem na mão, aquele desenho é de um brasileiro. Essa história que nós vamos contar agora numa reportagem especial do Jogo de Ideias. Acompanhe. Minha trajetória de carreira foi meio involuntária mesmo. Eu tocava, eu tinha uma banda de rock e vi uma reportagem falando que estava precisando de desenhistas. Eu estava precisando de grana, mandei uns desenhos meus para uma editora aqui de São Paulo. Isso foi em 83, 84. E essas histórias foram publicadas, eu comecei a publicar e foi assim o começo. Eu cheguei no mercado americano através de uma editora independente chamada Malibu. Eu fiz um teste para Malibu e eram várias minisséries relacionadas a livros de ficção científica, né, adaptações de livros de ficção científica e filmes de ficção científica para quadrinhos. Era uma editora independente e tal. É um trabalho bastante técnico, né? Você recebe um roteiro, você tem que transplantar, passar aquele roteiro para a imagem, né? Você tem que ter um conhecimento legal dessa linguagem cinematográfica e tal, e principalmente de quadrinhos mesmo. Uma das minhas influências desde garoto era super-heróis, mas eu era muito influenciado por alguns autores de tira norte-americanos, né? Gostava muito de Popeye, Brucutu, esse tipo de material, Dick Tracy, coisas mais estilizadas, não muito realistas, assim. Gostava já de alguma coisa, Laerte, Angeli e tal. E para mim foi uma coisa meio complicada desenhar aquelas coisas de aventura, não era muito a minha praia, assim. Então era mais o meu conhecimento como desenhista ali que estava sendo testado, vamos dizer. E a parte de conhecimento de linguagem de quadrinhos mesmo, né? Era um pouco complicado para mim no começo, assim, foi meio difícil. Estou no mercado americano desde 89. Trabalhei para Malibu, para Innovation, depois eu fui para DC Comics, depois fui para Marvel, depois fui para Dark Horse, voltei para DC. Eu parei esse ano agora, antes do carnaval, decidi parar, dar um tempo, porque eu acho que eu já fiz tudo o que eu podia fazer nesse mercado de super-heróis, assim, sabe? Esgotou um pouco. Talvez eu volte daqui a um tempo, mas eu não planejo isso. Não faço ideia de quantas coisas eu produzi, porque desde 89, né? Parei esse ano agora e vários meses eu produzi 2 edições. Então, por exemplo, no começo, os 2 primeiros anos eu produzia 56 páginas por mês. Eu fiquei 2 anos e meio nesse ritmo, assim. Então é muita coisa, realmente não faço ideia e não tenho. 90% do material que eu publiquei nos Estados Unidos eu não tenho. Os meus primeiros trabalhos autorais foram bem no comecinho mesmo, mas eram trabalhos autorais direcionados para um determinado gênero, né? Eu trabalhava para revistas que faziam história de terror e ficção científica, mas eu fazia com um pouco de humor, que era mais a minha linha, assim, né? Em 90, quando eu estava já trabalhando para a DC, uma editora de um amigo meu aqui no Brasil me chamou, ele sabia que eu tinha um personagem chamado Quebra-Queixo e tal, e se eu não queria fazer algumas histórias para ele. Eu falei, tudo bem, eu faço, mas vai ser do meu jeito, né? Não espere que eu faça com Quebra-Queixo o que eu estou fazendo na Liga da Justiça ou no Superman, por exemplo, né? Ele falou, não, faz do jeito que você quiser e tal. E eu comecei a fazer histórias curtas desse personagem Quebra-Queixo para essa revista, chamava Pau Brasil, e procurando passar um pouco do que eu curtia, né? Que era essa parte mais do humor, e era uma história em quadrinho muito despretensiosa. Eu estava trabalhando com o mercado americano, com super-herói, todo mundo levando muito a sério, sabe? Explicando os poderes do super-homem e tal. E eu achava aquilo meio ridículo e eu queria fazer umas coisas meio pro humor mesmo, né? Essa busca aí, ela na verdade surgiu de um bate-papo com o Laerte. A gente estava conversando numa festa e ele me falou uma coisa que me balançou bastante. Ele falou assim, não existe diferença entre o Laerte e o trabalho dele. E eu parei e falei, caramba, eu nunca fiz isso.
né? Acho que eu fiquei tão ocupado trabalhando para os americanos e com publicidade e tudo. Eu casei muito cedo, então tinha que, né, família e filhos e tal. Minha família dependia, meus pais também dependiam muito de mim e tudo. Então, fiquei muito nessa área, né? Essas tiras que eu estou fazendo agora são frutos de coisas que eu leio, né? Alguns, eu sou muito influenciado pela geração beatnik, né? Jack Kerouac, umas bandas de rock alternativas que eu gosto, da King Crimson, umas coisas assim. E é uma tentativa de fazer um pouco aquilo, né? Eu escrevia muito quando eu era mais garoto, assim, eu fazia umas poesias e tal. Eu acho que é uma tentativa de unir essas duas coisas, né? Uma linguagem gráfica com um texto, mas não são personagens, não são histórias, não são roteiros, né? São mais textos ilustrados, assim. Na verdade, eu comecei a desenhar para ilustrar as coisas que eu escrevia, assim. Não era uma coisa direcionada para exatamente só para quadrinhos. Eu sempre gostei de quadrinhos, sempre li super-heróis e material europeu e tudo. Mas não era uma coisa, eu não tinha esse sonho de virar um desenhista de histórias em quadrinhos, técnico, né? Eu pretendia... Você pretendia escrever? Pretendia escrever, E... Ser poeta? Não sei se ser poeta, mas escrever uns livros. Eu tenho uns livrinhos lá em casa, assim, que eu não mostro para ninguém. Ainda não tive a oportunidade de mostrar para ninguém, assim, mas eu tinha uma ideia de ir mais para essa linha, né? Tem uns autores europeus que eu gosto muito, tipo Jodorowsky e tal, que eu queria tentar fazer alguma coisa nessa linha, né? Acabou indo para um lado completamente diferente, que eu gosto também, que é o super-herói, não é uma coisa que eu não gosto, tá? Acho legal, acho interessante. Mas eu sou muito influenciado por esse pessoal, sabe? Castaneda, umas coisas assim, outros tipos de livros que eu leio bastante, experiências com mitologia, com religião, que eu me interesso bastante, que eu leio muito sobre isso e tal. Então agora eu tenho uma escola, né, de artes, que é a Quanta Academia de Artes. Então ela me supre essa parte, né, de grana para eu sobreviver, e agora eu cuido dela e estou fazendo essas coisas, né, tentando direcionar para isso. Eu acho que é impossível não existir, por mais que a gente seja influenciado pelo quadrinho americano ou europeu, a gente não vive lá. É muito diferente quando você está lá. A gente acha que a gente conhece o americano, mas a gente só conhece indo lá e convivendo com eles, né? A cultura deles, como eles pensam, como eles agem. Alguns dos garotos que fazem quadrinho de super-herói no Brasil é uma caricatura do americano. Ele não é exatamente aquilo, né? Sem que eles queiram, eles estão fazendo quadrinho brasileiro, né? Quadrinho nacional nunca foi... Eu acho que foi por isso um pouco que muitos brasileiros foram tentar trabalhar para fora, não só para o mercado norte-americano, como para o mercado europeu também. A gente tem vários brasileiros morando na Europa, trabalhando com isso, fazendo desde a década de 70, né? Eu acho que foi uma das coisas que fizeram o pessoal talvez buscar um outro mercado, foi porque aqui realmente é um pouco complicado. Mas o mercado para desenhista no Brasil é muito bom. Existem várias editoras de livros de literatura, né? A parte de ilustração é fantástica, um dos melhores do mundo, se bobear. Como todo cara que escreve sobre história em quadrinho, eu era um grande fã de história em quadrinho, eu era um leitor de história em quadrinho, um colecionador, que eu costumo dizer que todo leitor de quadrinhos é, por essência, um colecionador. E aí, quando eu fui fazer jornalismo, eu já era formado em educação física e queria trabalhar com jornalismo esportivo. Quadrinhos era o meu hobby, ponto. Aí foi uma época em que os quadrinhos ganharam um grande espaço na mídia, então todos os grandes jornais destacavam páginas e páginas semanais para falar sobre quadrinho, crítica de quadrinhos. Eram jornais, o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, a Folha da Tarde, Diário do Grande ABC, Jornal da Tarde, todos eles tinham espaço para isso. E nessa época eu fazia um jornal mural, isso era em 1989, 1990, né, no finalzinho das décadas de 80. Eu fazia um jornal mural na faculdade e a gente... naquelas aspirações de estudante de jornalismo, tá? Eu falei, vamos fazer uma coluna de cultura e eu vou fazer crítica de quadrinho. Aí o pessoal começou a curtir, falou, pô, tá sendo legal, gostei e tal. Aí eu falei, quer saber? Eu peguei aquelas folhas todas datilografadas, ainda não tinha computador, né? Com o furinho da taxinha do jornal mural, e fui visitar as redações. Aí visitei as redações, conversar com os caras que escreviam sobre quadrinhos, e aí eu fui mostrando o trabalho, até que uma pessoa, que é o Leandro Luiz de Delmanto,
hoje ele é editor de quadrinhos da Devir. Ele gostou de um texto e me ofereceu uma matéria.